E aí vamos entender aqui as transações concorrentes. Por que surgem problemas caso as propriedades ACID não funcionam, não estejam devidamente implementadas, né, no banco de dados com alguns tipos de bloqueio. Então veja, aqui é um modelo simplificado de transações concorrentes. Você tem a T1, a transação 1, e você tem a T2, a transação 2, ok? T1 e T2. Deixa eu só arrumar um negocinho aqui. Tá, vamos lá. Então é isso, ó. Aí você basicamente tem aqui os comandos, né? O que acontece? Os comandos DTL, SQL, a gente viu que tem alguns comandos que a gente usa para poder entender a teoria de transações, ok? De gerenciamento de transações, que são esses aqui. Porque na verdade aqueles comandos que a gente usa, né, numa transação, o insert, update, delete, tudo e por aí vai, eles são transformados nisso já a nível de controle do SGBD e, obviamente, como ele faz um gerenciamento do dado em si lá na memória secundária, certo? Então aqui a gente vai ver as transações baseadas nesses conceitos aqui de leitura e escrita, né? Você lê e grava no banco. Basicamente isso. Então você tem uma leitura do item X, que é basicamente isso. Lê um item X do banco e transfere para uma variável X da memória. Então isso aqui seria lá na memória secundária, o banco de dados lendo para guardar numa variável X, para ele poder fazer alguma operação e atender os comandos SQL, né, que são de mais alto nível. E um write item que escreve o valor de uma variável X de memória em um item X do BD. Então basicamente os nossos exemplos são baseados nisso. O que acontece nessas duas transações, T1 e T2, quando você tem de forma simultânea as leituras e escritas? Você pode ter problemas de perda de atualização, ok? Você pode ter problemas de atualização temporária, que é a chamada leitura suja, e uma leitura não repetitiva também, né? São os três tipos de problemas básicos, que nós vamos ver cada um desses tipos aqui na sequência, tá bom? Então, basicamente, aqui tem uma transação T1, que ele lê um item, aí ele lê essa variável, faz uma operação nessa variável, ela escreve esse X, depois de fazer essa operação, lê Y, faz uma operação com Y, escreve Y. O que acontece é que o T2, ele também lê o X. Se isso aqui não for controlado, né, essas transações não acontecerem de forma isolada, você pode chegar a esses problemas, né? Então imagina que ele leu o X aqui, na hora que o X já tinha mudado um valor. Então, na verdade, ele não está com o X original. Será que ele queria esse valor aqui desse X que foi alterado por T1? Obviamente não, porque ele queria ler o valor original para guardar, né, para fazer uma soma na memória. Então aqui pode surgir vários problemas. Basicamente são esses três problemas aqui que eu vou mostrar para vocês. Então tá aqui, vamos lá. A perda de atualização. Então imagina que você tem lá T1, transação 1, aqui é a escala do tempo, né, vai passando o tempo, e T2. O que acontece? Não há nenhum tipo de controle de transação aqui implementado, só tem leitura escrita. Então o que vai acontecer aqui? Primeiro passo, ele vai ler um X, né, um valor X, essa variável X vai receber uma subtração por N, mas aqui em T2 ele pega e lê o X, no mesmo instante que ele fez essa operação aqui. Obviamente, será que ele queria isso? Não. Essa transação T2, se ela acontecer de forma isolada, essa transação aqui não existe para ela. Então ela queria pegar o valor de X original e não esse valor que já foi alterado aqui. Então logo aqui o que vai acontecer? Quando ele for gravar o X aqui, né, você vai ter uma perda de atualização. Porque os valores se misturaram, as transações não estão acontecendo de forma isolada, perfeito? E a mesma coisa vai acontecer com esse X aqui, ó, que foi somado de um valor, né, que aconteceu ali uma alteração que não aconteceu de forma isolada, né? Então, esse é um tipo de problema, você fazer uma perda de atualização, certo? Eu vou mostrar depois esses exemplos e como é que a gente resolve e com valores, né?
como é que aconteceria para você ver a sequência dessas operações. Até porque essas que estão, esses exemplos aqui de transações com problemas, não é o que a gente vai fazer, né? A gente vai procurar evitar esse tipo de coisa aqui, perfeito? Então, teoricamente, o que aconteceria aqui? Essa variável, ela em vez dela ter um decremento, ela foi somada aqui. Então, a gente perdeu um valor que a gente ia atualizar, perfeito? Por quê? Porque as transações não estão isoladas, certo? A gente vai ver como é que a gente isola essas transações com estratégias implementadas no banco de dados, perfeito? Só que isso, a nível de SGBD, o que é que você vai fazer? Já vem uma configuração padrão no banco que ele implementa uma das estratégias. E aí isso já garante um funcionamento bacana do seu banco de dados, sem você ter que se preocupar com esses detalhes aqui. Isso aqui o SGBD acaba fazendo para você, certo? De forma aí automática, qualquer SGBD de mercado. E aí, nas aulas desses SGBDs específicos, você vai ver qual é a estratégia padrão que todos eles usam, né? Que não é a mais pessimista, que seria o bloqueio binário, que eu vou explicar para vocês na sequência. Então, aqui teria uma perda de atualização porque essas transações não estão isoladas, certo? É um dos problemas aí. Outro problema é esse aqui, ó. É a tal leitura suja. Então, ele leu X, ele fez uma operação aqui com X, ele escreveu X. Aí o cidadão veio aqui, leu X, aqui até aqui, né, como está acontecendo no tempo, né, em sequência, né, por sorte, né, isso aqui é pura sorte, ele vai ler o X, que já foi gravado, tá tudo certo, ele vai fazer uma operação em X, ele grava o X. Aí o que acontece com a leitura suja? Ele leu um Y, e aí teve uma falha na transação. E aí, o que vai acontecer? Esse Y foi lido, mas na verdade a transação falhou. Então, esse tipo de leitura é chamada leitura suja. O ideal aqui era ter que reiniciar a transação, para que esse valor de Y não ficasse na memória. Óbvio, gente, que eu estou mostrando exemplo de transações que não estão implementando as estratégias de controle de transação. Isso aqui aconteceria se você não usasse um SGBD, se você fosse fazer leitura no banco de forma direta na memória. O SGBD vai implementar uma das estratégias por padrão, né, os SGBD de mercados, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então a leitura suja é outro problema aqui de transações concorrentes, né, da falta de controle de transações. E a terceira, que é a leitura não repetitiva, é o seguinte: ele leu X, ele somou um valor de X, aí o cidadão aqui leu X, ok? Ele fez uma soma, e aí na hora de ler X de novo, ele já escreveu, certo? Então aqui nós também vamos ter problemas, né? Aqui essa leitura não repetitiva, o que pode acontecer aqui? Também pode acontecer a tipo de problema de ghost, né? Que é o fantasma. Porque o que acontece aqui? Você pode ter alterações nos valores e isso não refletir na variável que foi carregada, ok? Então a leitura não repetitiva também é um problema. Lembrando, ele leu X, ele fez uma operação em X, aí o cara veio aqui e leu o X de novo, certo? Só que esse X aqui, como não está bloqueado, ele vai entender, as transações não estão isoladas, né? Que é esse valor que foi alterado. Aí já ferrou, porque ele queria ler o quê? Era o X original, e não o valor alterado. Aí ele soma. E aí o cara vem e lê X de novo. Que X que ele quer ler aqui? Teoricamente, ele queria ler esse X aqui, que ele tinha implementado. Agora lembre, quando você está lendo, você está trazendo o valor que está na memória. Então, teoricamente, essa leitura aqui era do valor igual a esse X original aqui. Porque esse X que foi feito na variável, para ele ser persistido, teria que ter uma escrita, né? Que não teve. Então, teoricamente, ele queria voltar não nesse X, como eu falei para vocês, mas na verdade no X original. Você estava falando isso aqui para ver se você estava prestando atenção, certo? Então, aqui tem uma leitura não repetitiva. Acaba que teria que ler o valor que foi persistido. Ou se ele fizesse isso, ele ia ignorar esse X aqui da memória. Mas aí já entrou outra transação fazendo outras coisas aqui, gravando o X, aí lascou com tudo. Perfeito? Então esses são basicamente os 3 problemas aqui de controle de transação. O problema fantasma é quando você lê e aí na sequência alguém vai lá, insere dados ou deleta dados e você fica com o X
desatualizado, certo? Que é uma variação da leitura não repetitiva. Tem na literatura, mas as bancas cobram muito pouco, tá? Só estou comentando aqui porque teve um aluno que uma vez falou: você não falou da leitura fantasma, né? Então, na verdade, é uma variação da leitura não repetitiva. A leitura fantasma. Então, são esses os 3 problemas. Veja, professor, eu não entendi nada, tá confuso. Fique frio, porque no próximo bloco nós vamos resolver esses problemas implementando as estratégias e fazendo aqui com exemplos, com valores, para você ver isso, como é que isso vai acontecer no final. Por enquanto, só precisa saber que existem esses problemas. Se alguma questão lá perguntar, é leitura não repetitiva, é leitura suja, é perda de atualização, são esses os problemas básicos aí de não implementar controle de transações, e você tem transações concorrentes. Você não vai ter 2, aqui é só de exemplo, você vai ter milhares. Então, se você não tiver uma estratégia para controlar isso, você vai acabar tendo inúmeros problemas.